Olá, tudo bem? Você sabe como manejar a ansiedade? Se você não sabe, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar como manejar a ansiedade. Eu vou te dar 10 passos para você aprender como manejar a sua ansiedade. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental e psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Quando falamos em ansiedade, devemos nos lembrar que a ansiedade, ela faz parte da experiência humana. Ela é um mecanismo natural de sobrevivência projetado para nos proteger diante dos perigos. Então, o problema não é ter ansiedade. O problema é quando ela se torna descontrolada, quando ela se torna constante, intensa e desproporcional à realidade. Então, manejar a ansiedade não significa eliminá-la completamente. Significa aprender a regulá-la, significa aprender a compreendê-la, né? A impedir que ela controle a sua vida, e assim sendo, com compreensão prática, com análise mais constante, nós poderemos entender essa questão com muita propriedade. E eu quero destacar aqui, nesse vídeo de hoje, alguns pontos importantes. Como eu prometi no início, eu quero te dar 10 dicas, né, de como você vai manejar a ansiedade. Eu vou chamar de pilares. Então, são 10 pilares que vai te ajudar a manejar a ansiedade a partir desses pontos importantes, desses pontos fundamentais. Eu quero trazer aqui pelo menos 5 pontos que são mais importantes desse caso. Como compreender o funcionamento da ansiedade, como regular o corpo, como reestruturar o pensamento, como modificar o comportamento de evitação e como desenvolver uma base emocional sólida para lidar com a ansiedade. Ora, nós sabemos que a ansiedade ela é uma forma natural de nos proteger. Então, em primeiro lugar, ou o primeiro pilar, é compreender o funcionamento da ansiedade. Quando nós trabalhamos esse ponto, que é importante, é entendermos que a ansiedade ela é uma resposta ao sistema nervoso, né, diante da condição de um perigo, né, que pode acontecer, uma ameaça ou algum tipo de coisa que possa nos atingir, nos maltratar, nos machucar. E essa ameaça pode ser real, mas ela pode ser também imaginária. Quando o cérebro interpreta algo como perigoso, ele ativa o sistema nervoso simpático, né, liberando assim a adrenalina e o cortisol. Quando ele libera essas substâncias, vai gerar, logicamente, de imediato, o aumento da frequência cardíaca, a respiração acelerada, a tensão muscular, o estado de alerta, né, que é muito comum nesse momento. E esse mecanismo, ele é essencial se você estiver diante de um perigo real. Mas a ansiedade crônica, aquela que traz alarmes falsos, o alarme dispara sem que haja incêndio. Porque a ansiedade ela funciona como um ciclo. Veja só que é importante que você entenda isso para você saber como lidar com ela.
Como ela se mantém por meio do ciclo? Primeiro vem o pensamento de ameaça, ou seja, a pessoa pensa que algo vai dar errado, algo ruim vai acontecer, alguma coisa vai sair do controle, e esse pensamento gera uma reação física, que é a taquicardia, que é a tensão, né? A falta de ar. Então essa condição leva a uma interpretação catastrófica da realidade. Então a pessoa começa a pensar: eu vou perder tudo, eu vou perder o controle, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder o meu negócio, eu vou perder o meu amor, eu vou perder... Entendeu? Aquela questão de perda. Então, com isso, há um aumento da ansiedade, que já era grande, agora passa a ser maior. Então, entender esse ciclo é libertador para você que está nos ouvindo. Ansiedade não é um inimigo misterioso. Ele é um processo que pode ser interrompido. Então, daí nós vemos o segundo pilar, que o segundo pilar é regular o corpo. Porque o corpo, ela é a porta de entrada dessas manifestações. Muitas pessoas tentam combater a ansiedade apenas com argumentos racionais. Isso não funciona. Não funciona. A experiência tem nos mostrado que argumentos racionais não funcionam. Mas quando o corpo está ativado, a lógica perde a força. Regular o corpo é o caminho mais seguro, mais rápido para reduzir a intensidade da ansiedade. Como é que isso acontece? Eu vou mostrar aqui algumas ferramentas que vão lhe auxiliar nesse sentido. Preste bem atenção. A primeira coisa é você praticar respiração diafragmática. Que tipo de respiração é essa? Toda respiração é importante nesse sentido, mas a respiração, que é uma ferramenta poderosa, porque ela influencia diretamente ao sistema nervoso autônomo. Como você faz isso? Nós temos uma prática que eu posso dizer aqui muito rapidamente, como praticar esse tipo de respiração. Inspire pelo nariz por 4 segundos, segure por 2 segundos, expire lentamente pela boca por 6 segundos e repita por 5 minutos essa mesma condição. Então, a expiração longa ativa o sistema parasimpático, responsável pelo relaxamento. Uma outra ferramenta muito importante que você pode utilizar para regular o corpo é o relaxamento muscular progressivo. Porque a tensão muscular, ela alimenta a sensação de ameaça. Então, se você contrair o grupo muscular por 5 segundos, relaxe por 10 segundos e passe para o outro grupo muscular, pode ser as pernas, os braços, relaxe. Entendeu? Num local calmo, tranquilo. Pode ser no seu quarto, na sua cama, pode ser no sofá, desde que você possa se sentir relaxado. É difícil? É, porque você está em crise. Claro que vai ser difícil, mas não é impossível se você tiver um acompanhamento, certo? Então, isso ensina o corpo a diferenciar entre tensão e relaxamento. A outra ferramenta que eu posso te indicar aqui é o exercício físico. Atividades físicas sempre fizeram bem, porque ela regula e reduz os níveis de cortisol e melhora a regulação emocional. Não precisa ser intenso, basta uma caminhada, uma caminhada consistente, onde você ande pelo menos 1 quilômetro, 2 quilômetros. Depois retorne, fazendo esse trabalho, você vai começar a se sentir um pouco melhor dentro dessa condição. Agora,
nós temos o terceiro pilar, que é importante que você aprenda isso também, que é a reestruturação dos pensamentos ansiosos. O que quer dizer isso? Olha, a ansiedade, ela é alimentada por distorções cognitivas. Aprender a identificá-las é fundamental. Então, como você faz isso? Existem alguns princípios distorcidos. Eu vou dizer quais são aqui para você identificar. A catastrofização, ou seja, você imaginar que o pior vai acontecer. Então, preste bem atenção nessa condição. Quando você estiver sentindo isso, tente afastar esse pensamento, porque não é real. Fazer uma leitura mental, ou seja, assumir que os outros estão julgando você. Não seja tão rígido com você nesse sentido. E existem aquelas generalizações excessivas, né? Um erro virá sempre um erro, ou seja, você faz alguma coisa no trabalho ou em casa e erra, então você na sua mente começa a acreditar que você sempre faz tudo errado, você não serve para aquele serviço, você não serve como dona de casa, você é um fracasso como dona de casa, porque você é uma pessoa que erra muito e por causa desses seus erros você não é uma pessoa competente. E tem o pensamento de tudo ou nada, ou isso aqui faz desse jeito ou então não faço. Tudo isso leva à ansiedade. Existem algumas técnicas de questionamento cognitivo que a gente pode utilizar. Quando um pensamento ansioso surgir, pergunte a você mesmo qual é a evidência concreta desse sentimento ou desse pensamento. Existe outra explicação possível? Se o meu amigo estivesse pensando assim, o que eu diria dele? O que eu diria dela? Qual é a probabilidade real desse pensamento que eu estou pensando acontecer? Então, o objetivo não é pensamento positivo. O objetivo aqui não é forçar, é pensar o pensamento realista, real. Para isso, a gente tem o quarto pilar, que é enfrentar a evitação. A evitação é um combustível da ansiedade. Quando você evita algo que teme, sente alívio imediato, mas aquilo fica remoendo na sua cabeça, na sua mente. Aquele medo de público, aí você evita o público. Então, essa ansiedade pode diminuir naquele momento, mas o seu cérebro aprende que evitar as coisas é mais seguro. Então você se tranca em casa, você não sai para falar com ninguém, você tem medo de reuniões na igreja, tem medo de reuniões na empresa, tem medo de se sentir deslocado. Esse tipo de reação é importante que você controle. E existe a exposição gradual, que é um caminho saudável, né, para você recuperar a sua autoestima. Quando você começa a caminhar naqueles locais que você sentia um pouco de receio, sentia medo. Então, liste situações que causam ansiedade em você. Classifique de menos para mais assustador. Enfrente cada uma gradualmente. Porque cada passo que você der é importante. Cada passo que você der é importante. Nós fazemos isso no nosso tratamento, nos nossos treinamentos, e isso tem dado bons resultados no trabalho que nós realizamos. A exposição, ela ensina o cérebro que a ameaça não é tão perigosa quanto parece, ou quanto parecia. O que nós precisamos entender, e aí entra o quinto pilar, é que devemos desenvolver a nossa autocompaixão. Muitas pessoas ansiosas são extremamente críticas consigo mesmas. Estão sempre pensando, eu deveria ser mais forte, eu deveria ser mais resistente, eu não deveria ter essa fraqueza, eu estou exagerando.
Essa postura, ela só aumenta o sofrimento. Autocompaixão não é vitimização. Autocompaixão é você reconhecer que está enfrentando algo difícil que merece cuidado. Então substitua o eu sou fraco por sentir isso por meu sistema nervoso está ativado, posso aprender a regulá-lo. E aprende mesmo, certo? E aí vem o sexto pilar, que é o manejo da ansiedade no dia a dia. Como é que você pode manejar a sua ansiedade no dia a dia? Estabeleça rotinas. As rotinas são ótimos parceiros para alívio da ansiedade. Porque o cérebro ansioso, ele odeia incertezas. Então as rotinas reduzem a imprevisibilidade. Ou seja, estabeleça horário fixo para dormir, horário regular para as refeições, para os passeios, planeje-se semanalmente o que é que você vai fazer. Claro que nem tudo vai sair como planejado, pode sair algo diferente do que planejou, mas pelo menos no geral, você já está organizado na sua mente. A ansiedade diminui muito quando você tem algo organizado. Então reduza os estímulos excessivos. Por exemplo, você é a pessoa muito dada a ouvir notícias de TV. Pare com isso, porque na TV o sétimo pilar é quando procurar ajuda profissional. Se a ansiedade ela está interferindo no seu trabalho, na sua vida profissional, está prejudicando os seus relacionamentos, está causando crises frequentes no seu relacionamento conjugal ou familiar, se está levando você a um isolamento social, é importante buscar acompanhamento psicológico. Procure um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, para que você possa desabafar, para que você possa conversar, para que você possa se entender. E com a ajuda do profissional, ele vai fazer você reavaliar sua realidade e, consequentemente, com a mente já organizada, você sair dessas crises e passar a ter uma vida praticamente normal. É importante buscar acompanhamento psicológico. A terapia cognitiva
comportamental, ela tem forte evidências científicas no tratamento de transtorno de ansiedade. Em alguns casos, a avaliação psiquiátrica pode ser indicada. E é por isso que nós trabalhamos com esses pilares, né? A aceitação, que é um conceito transformador, né? Que é o 8º pilar que eu quero trazer aqui para você. É um erro comum lutar contra os sintomas. Não adianta você lutar contra os sintomas. Paradoxalmente, tentar eliminar totalmente a ansiedade pode até aumentá-la. Não acredite naquelas pessoas que dizem que vamos eliminar sua ansiedade de uma vez para sempre. Isso é mentira. Não vai acontecer isso. A ansiedade, ela é até saudável quando está controlada, quando está nos níveis normais. Ela só se torna um transtorno quando passa do normal. E aí você tem que procurar essa ajuda. Então, a abordagem da aceitação é importante, porque a aceitação permite você sentir novas sensações, permite você observar sem julgamento as coisas que acontecem ao seu redor, a não reagir com pânico às situações que você ainda não compreende, porque a ansiedade, ela é desconfortável, e nós sabemos disso, mas ela não é, veja só, ela é desconfortável, é verdade, mas ela não é perigosa, desde que você aceite a sua realidade e comece a buscar explicações, orientações, né? Porque essas sensações são temporárias, certo? A menos que você seja uma pessoa que esteja passando da condição de ansiedade normal para ansiedade crônica. Aí sim precisa de um tratamento. Mas por que eu preciso de um tratamento? Por que você deve procurar um profissional? Deixa eu te dizer uma coisa. E aí vem o 9º pilar. Porque ele vai fortalecer a base emocional sua. A ansiedade muitas vezes está ligada a crenças perturbadoras, a crenças profundas, de que você não é capaz, de que o mundo é perigoso, de que a violência é muito grande, que você precisa controlar todas as coisas que estão ao seu redor, que você tem que controlar a família, tem que controlar os filhos, tem que controlar os pais, tem que controlar os amigos. Tudo isso só vai acarretar em mais problemas, porque vão criar peso sobre você que são desnecessários. Trabalhar essas crenças em terapia promove mudanças duradouras na sua vida. Então, além disso, você deve investir em relacionamentos saudáveis, em propósito de vida. Qual é o teu propósito de vida? Você já parou para pensar nisso? Quando você tem um propósito, você não se engancha com algumas coisas, algumas picuinhas do dia a dia. Então, crie um propósito na sua vida. O que você quer daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos? Corra atrás. Se organize, pense, coloque isso no papel. Não é? Outra coisa importante, desenvolva a sua espiritualidade. Para quem possui fé, eu estou falando assim, para quem possui fé e tem esse problema de ansiedade, desenvolva a sua espiritualidade. Você pode estar envolvida num grupo da igreja, da diocese, da catedral, da paróquia, um grupo de irmãos da igreja, se for no caso evangélica, né? Na nossa igreja nós temos muitos grupos familiares, grupos de interesse também. Todos esses grupos, eles servem como pontos de terapia espiritual, mas também emocional. E ajuda, certo? Você pode procurar desenvolver a sua espiritualidade e isso vai fazer com que você também desenvolva o seu crescimento, vamos dizer assim, pessoal e psicológico. Então, estabeleça resiliência emocional. Isso é a base,
certo? O 10º pilar que eu quero trazer aqui para vocês é o plano prático de manejo da ansiedade. Se você quer começar hoje, eu vou trazer um plano bem simples aqui. Depois, se você quiser, você pode colocar aqui nos comentários e nós mandaremos um plano simples de manejo da ansiedade por WhatsApp. Você manda o seu WhatsApp, a gente manda para lá ou por e-mail, certo? Então, deixa eu dar uma dica bem rápida aqui, que é para que a gente possa entender. Diariamente você pode fazer o quê? 5 minutos de respiração consciente, 20 a 30 minutos de atividade física, pode ser qualquer um, aeróbico, pode ser até aqueles que você faz, tem aqueles exercícios, eu esqueci até o nome agora, que faz com a bola por cima, depois eu me lembro. Mas diga aqui nos comentários qual é esse exercício. E você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Ah, mas eu sou uma pessoa religiosa, o que é que impede? Não impede nada, faça, porque você está trabalhando as condições, nada que possa atingir a sua vida espiritual. Ninguém está dando aqui dicas de outras coisas que podem atrapalhar a sua vida espiritual. Então, registre seus pensamentos, coloque num papel, numa agenda, vá anotando os seus sentimentos de hoje, por que é que você está ansioso, por que é que está acontecendo. Tudo isso vai reduzir a evitação e, pelo menos, uma pequena situação que você identificar, você vai conseguir sair. Semanalmente, você vai fazer o quê? O planejamento das tarefas, avaliar o progresso dessas tarefas, ajustar as metas e o segredo vai ser a consistência. Consistência é mais importante do que intensidade. Faça pouquinho, dia a dia, mas faça sempre. E aí você vai ver essas condições serem resolvidas. Algumas considerações finais que eu quero dar aqui para você. Então, manejar a ansiedade é um processo, não é um evento único. Você não está quebrado. Você não está quebrado. Seu sistema nervoso aprendeu a reagir com um alerta excessivo e pode aprender a reagir com mais equilíbrio. Tudo isso pode ser consertado. A ansiedade não define a sua identidade. Você não é o ansioso. Você está ansioso. Então, ele é uma resposta adaptativa para a sua vida que ficou desregulada. Com compreensão, com prática e, quando necessário, ajuda profissional, é possível reduzir a crise, recuperar a confiança que você tem em si mesmo, viver com mais clareza, tomar decisões mais assertivas. Então, tudo isso vai fazer com que a sua jornada seja mais leve, seja mais consciente e sobre nunca mais sentir aquela ansiedade exagerada. É sobre não deixar que ela decida o rumo da sua vida. E isso é absolutamente possível, porque você pode fazer tudo isso sem grandes transtornos. Se esse vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que precise. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, porque o YouTube vai ver que é relevante e vai mostrar para mais gente, tá certo? Então nós ficamos por aqui, eu te espero no próximo vídeo.